Para que a criança se desenvolva bem, além de ter um ambiente saudável e cheio de estímulos em casa, é importante seguir as atividades escolares. E aí vem aquela história. E quem não consegue? E quem não tem a oportunidade de estar ali colado, cobrando? Ou muitas vezes a pessoa não tem nem condição, muitas vezes, de pagar um profissional para que esteja acompanhando o seu filho. Então, hoje nós vamos conversar com a psicopedagoga Patrícia Rebelo, que já está aqui no nosso estúdio. Ela vai falar sobre como reduzir o impacto negativo de todas essas mudanças no nosso filho. Porque desde o ano passado, todo mundo sabe, né? Que desde o ano passado a gente está passando por um momento difícil, né? Que é aquelas aulas online, onde todas as pessoas tiveram que se adaptar e agora estamos naquela situação. Um dia vai para a escola, outro dia fica em casa aprendendo de forma online. E aí muitas crianças encontram uma certa dificuldade e os pais também. Porque tem pai e mãe que precisa trabalhar, tem pai e mãe que não está o tempo todo ali acompanhando, né? E aí vem esse impacto que, de uma certa forma, pode ser prejudicial aos nossos filhos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigada pelo convite, né? É uma situação nova, Isso. Né? Como é uma situação nova, não existe relatos, né, científicos baseados nessas informações, né? Então, esse ensino online é novo para todo mundo, é novo para a família, é novo para as escolas, para os professores, né? A gente vê, assim, uma reclamação muito comum dos professores, né? Porque, assim, uma aula, dentro da sala de aula, existe a interação, existe a dúvida que surge ali na hora, existe a postura, a forma como o professor se comporta, né, na frente dos alunos e tudo. E a segurança, né? Porque além de tudo isso, existe o receio e o medo que todo mundo tá. É verdade, muito medo. O medo é grande e até porque as informações chegam pra gente de uma certa forma, nos amedrontam, né? E quando você está amedrontado, obviamente você acaba passando essa emoção, essa sensação, o que está acontecendo para aquelas crianças, porque muitas vezes não tem como, né? Não é tem uma como insegurança muito grande. É verdade. Né? Então, essa insegurança, eu acho que é o que mais tem prejudicado o desempenho dos alunos, porque são pais inseguros, né? Inseguros porque precisam trabalhar, né? São inseguros porque precisam sair de casa e, ao mesmo tempo, sabem da necessidade que os filhos têm de ir para a escola, né? Desse momento de troca, né? Eu percebo, por exemplo, no consultório, relatos de pais de como tem sido difícil esse momento para eles, entendeu? Porque eles percebem que os filhos não aprenderam como deveriam. E aí, tipo assim, daqui a 2 anos, como vai ser? Porque o conhecimento, ele é algo acumulativo. Então, o que eu estudei hoje, eu vou precisar na série seguinte, na outra e na outra. É a base, né? Por exemplo, para as nossas crianças que estão na base, começando algo, é muito complicado, porque a gente sabe que é do início que você planta aquela sementinha para poder dar frutos. E aí, se a criança não teve uma base, não teve o hábito, né, de trazer aquelas informações para ela da forma como tem que ser, ela pode trazer traumas para a fase adulta. E como psicopedagoga, como a gente pode ajudar os pais nesse exato momento a ajudar os filhos? Porque, assim, muitos têm medo, muitos passam pelo bullying, alguns têm mais dificuldade do que outros, a gente sabe disso. Existem crianças que elas demoram um pouco mais para aprender a ler, para aprender a escrever, elas já sentiam essa dificuldade com o professor em sala de aula só para elas. E hoje a gente percebe que tem que ensinar aquelas crianças que estão em sala, mas ensinar as que estão em casa. E aí, de alguma forma, isso tudo é muito complicado. E aquela mãe que não mandou de jeito nenhum o filho para a escola, mas o filho está online. E muitas vezes ela não pode acompanhar totalmente. Essa criança fica. E esse acompanhamento, às vezes, por uma questão até de domínio de conteúdo. Né? Verdade. Né? De saber como ensinar. Porque, assim, eu sei ler, mas eu posso também não saber ensinar a pessoa a ler. Né? E eu acho que no processo de alfabetização é onde a gente está pegando mais. Né?
Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que quando as mães ficaram muito em casa, principalmente no ano passado, elas conheceram melhor seus filhos, entendeu? Elas viram as dificuldades, né? Porque quando ela sentou para fazer a tarefa e viu que o filho não acompanhava, ela disse, alguma coisa está errada, né? Então, assim, a nossa procura também passou muito por isso, né? Patrícia, quando eu parei para ensinar, eu vi, ele não sabe, quer dizer, ele estava indo para a escola, ele estava no reforço, mas isso não estava sendo suficiente, né? Então, a gente trabalha muito com essa orientação. Muitos pais pedem, eu quero que você me ensine, né? Então, assim, a gente dá as orientações, olha, procure em site, até no próprio material, né? Peço para que as mães levem para o consultório a atividade de casa, para mim ir orientando como é que elas devem conduzir em casa também. E aquelas mães que não têm oportunidade de estar com uma psicopedagoga, que não têm oportunidade de estar lá no consultório, quais seriam as dicas para estas mulheres, para estas mães? Olha, hoje em dia existem muitos sites que você pode encontrar essas informações, né? Então, assim, quando você não sabe, você pode pegar e acessar esses sites, né? Essa é uma dica que a gente pode, né, passar. E outra coisa é procurar a professora, né? Porque a professora também sabe orientar melhor, né? Porque cada escola tem uma maneira diferente de trabalhar os conteúdos. E como trabalhar o psicológico dessa criança? Né? Porque queira ou não queira, isso envolve também, né? Porque assim a autoestima fica muito comprometida. O que não deve ser tanto cobrado e como é que ela deve, de uma certa forma, discipliná-lo para que ele não dê uma parada. Porque existem crianças que elas encontram tanta dificuldade que muitas vezes o próprio pai e a própria mãe, não, vou parar, vou desistir, não vou mais, vou deixar do jeito que tá. Aí é a hora que não deve acontecer. Que não deve acontecer. Olha, o conhecimento, ele não deve ficar parado, né? Muitas coisas não estão funcionando, mas o conhecimento tem que estar acontecendo, né? Até porque se essas crianças não estão estudando ou fazendo alguma coisa produtiva, a mente está vazia, né? E assim, aí fiquem, às vezes, em ambientes muito pequenos, né? Quer dizer, a maioria das famílias hoje, elas só têm 2 filhos ou 3, entendeu? Não tem aquela coisa daquelas famílias muito numerosas, onde a gente brincava com os irmãos, com os vizinhos. Então, o momento está muito especial, né? Então, assim, eu sugiro que eu sempre sugiro que as mães, elas participem. E se elas não souberem, peçam ajuda a familiares, a amigos, né? E assim, não se desespere, porque se ela passar essa insegurança que ela tá vivendo naquele momento para o filho, eu acho que aí fica mais difícil a gente, depois da pandemia, desconstruir essa relacionada ao bullying, né? Como é que a mãe pode trabalhar a mente dessa criança? Como é que ela pode conversar com essa criança? Principalmente quando ela já tem uma idade que ela já está mais ou menos entendendo tudo que está acontecendo. Porque a idade dos 9 anos, dos 10 anos, de 8 até 10 anos, até 11 anos, é uma idade que você tem que ter alguns cuidados, né? Porque a criança já se sente muito incomodada com o que o amiguinho fala. Aquela história, você é burro, você não sabe, você não consegue aprender. A mãe pode trabalhar de que forma com essa criança? Olha, quando a mãe perceber que a criança não tem resistência em ir para a escola, inventa desculpas para não ir para a escola, ela tem que ficar alerta, né? E assim, por que está sendo bom também isso? Porque a mãe está mais presente, então ela está conversando mais com o filho. Então ela está percebendo muito mais essa sensibilidade, né, o que está acontecendo de diferente no comportamento dele. Então, nesse momento, é interessante o diálogo, ficar conversando, né? É claro que se você chegar para o seu filho, alguém na sua sala está fazendo isso, ele não vai lhe responder de imediato, né? Você tem que ser sutil nessas horas, né? Observar realmente, olha, diz que não quer ir para a escola porque não está se sentindo bem. Mas quando é oferecido outra coisa prazerosa, ele quer ir, então significa que ele não está doente, é porque ele está rejeitando. Ele está rejeitando o quê? Porque ele está encontrando dificuldade na escola? Ou é porque tem algum dos colegas que está fazendo algum comentário negativo a seu respeito? Então, assim, é necessário esse olhar, né? E esse olhar, ele ocorre muito na família, né? Até quando você procura um profissional, quem tem esse olhar ou é a família ou é a escola, né?
Muito bom. Eu acho que esse bate-papo que a gente teve aqui é muito importante, um alerta, né, um ponto ali para que a mãe fique atenta, relacionada, e o pai também. E é importante para quem tem o pai e a mãe, mesmo que separados, que ambos tenham essa participação, ambos possam se ajudar, porque tudo é para o filho, né? Para o futuro do filho. Então, seja casados ou separados, ambos devem ter esse tipo de comportamento, procurar saber o que está acontecendo com o filho, participar, ir na escola e examinar todo aquele processo realmente de aprendizagem do filho, né? Eu acho que o semblante, observar o semblante do filho. Muito bom. Né? Se ele realmente está passando aquele semblante de tranquilidade, de felicidade, de harmonia, né? De aceitação das dificuldades, né? Porque assim, ele não vai ganhar todos os jogos, ele não vai ganhar todas as disputas, né? Mas como a criança está reagindo, né? A esses pequenos percalços que todo mundo vai passar um dia. Muito bom. Quem quiser mais informações, quem quiser tirar mais dúvidas, pode entrar onde? Não tem um Instagram? Olha, tem o Instagram da Clínica Cativar, né, que a gente está lá à disposição para tirar qualquer dúvida. E se quiser fazer um agendamento também. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, tá? Que Deus lhe abençoe. Muito bom a gente ter conversado sobre esse assunto aqui com a nossa querida psicóloga.